Meus irmãos, vamos então orar, nos preparando para o estudo da noite. Santo Deus, nós te somos mais uma vez muito gratos pelas bênçãos recebidas neste dia, neste local tão agradável que o Senhor preparou para nós, providenciou. Nós te louvamos pelo alimento espiritual recebido pela manhã, pedimos que fique guardado em nosso coração e pedimos que nos abençoe agora, Pai, quando vamos abrir novamente a Tua Palavra, para que sejamos alimentados pelo Senhor, Pai. Fica, portanto, conosco, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, ó Pai, aquilo que o Senhor reservou para nós. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós tivemos pela manhã o primeiro ensino da semana e vimos de forma muito clara que os relacionamentos têm qual objetivo? A glória de Deus. E agora à noite, em acordo com o reverendo Jonatas, né, nós, com base no tema geral, o reverendo Jonatas alinhou uma sequência de estudos. Eu darei 2 estudos, reverendo Jonatas 5, e nós vamos tratar deste tema sobre a bênção de servir, ao invés de ser servido, que vai tratar de um aspecto de relacionamento visando a glória de Deus. Ficou bastante claro hoje de manhã que relacionamentos não são para o nosso próprio prazer, para a nossa própria felicidade, mas para a glória de Deus. E aí essa perspectiva, ela vai passar por várias áreas da vida cristã, e uma destas áreas é justamente a humildade. Né? Por que nós somos humildes? É para a glória de Deus. Por que nós devemos servir ao invés de ser servidos? Porque é para a glória de Deus. Então esse é um aspecto do tema relacionamentos. Eu estou seguindo aqui o capítulo 11 deste livro, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, do Timothy Lane e Paul Tripp. Tá? Então eu estou seguindo ponto a ponto deste capítulo do livro. Tá? Capítulo 11 deste livro. E o estudo começa com esta frase: palavras podem ser poderosas ou podem valer pouco. O que as torna poderosas é a ação que delas fluem. Então, alguém que tem palavras muito poderosas e impactantes, se na sua vida ele não as coloca em prática, essas são palavras vazias. Né? Esse é o ponto. Nós só podemos demonstrar que temos vida com Deus se nós vivemos de fato aquilo que nós professamos, se as nossas palavras frutificam para atos de vida, atos verificáveis. A teologia também pode ser poderosa ou ter pouco valor. O que torna uma teologia poderosa é a vida que emerge diariamente dessa teologia. Nós estamos numa época de teólogos da internet. Né? Muita gente que na internet fica repreendendo pastores e fica achando que é doutor em teologia. E por vezes você examina a vida dessas pessoas e não tem. Eles vivem na internet. Eles não lidam com o mundo real, eles não saem de casa para se relacionar com pessoas. A nossa teologia ela é boa quando ela sai do teórico e ela frutifica, ela vira vida, a maneira como nós tratamos as pessoas. Este é o ponto, a maneira como nós tratamos as pessoas. Há um ditado puritano que diz: as tuas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. A ideia de que não adianta muito o que você fala se os teus atos não acompanham as tuas palavras. As pessoas estão vendo os teus atos. E Jesus ensinou: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A nossa pregação sobre servir só terá crédito quando a vivermos. Então, é uma pregação muito comum do cristão, de que o cristão nasceu para servir,
mas quanto disso é colocado em prática na nossa vida? Quanto da nossa semana nós usamos para servir e quanto da semana nós usamos para ser servidos? Nós vamos nos parecer com Cristo de que forma? Servindo ao próximo. Tiago e João tiveram que aprender isso. Abra lá sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. E nós leremos do 35 ao 45. Marcos 10. Marcos 10, do 35 ao 45. Então diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não vos compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, algumas perguntas aqui sobre esse texto. Primeira, o que Tiago e João queriam, de acordo com o texto? O que eles queriam? O quê? Sentar à direita e esquerda. E isso numa palavra? Como? Queriam ser servidos. Mas o que mais? Glória, mas há uma palavra que ainda, assentados à direita e à esquerda do rei. O que é isso? Poder. Né? Eles queriam poder. E o poder implica em glória, em ser servidos também. E o que Jesus lhes deu? O que Jesus lhes deu? Eles pediram poder, né? Eles queriam esse tipo de autoridade. O que Jesus lhes deu na resposta de Jesus? O que vocês acham? Jesus ia atender? Não, né? Jesus lhes deu o ensino, a tarefa de servirem. E com que autoridade Jesus deu essa missão de servirem? É o último versículo, né? Jesus usa a sua própria autoridade, o seu próprio exemplo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, seria muita incoerência Jesus dar poder para esses homens, se Jesus, ou dar a condição de serem servidos, se Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? É como se eles estivessem pedindo a coisa para a pessoa errada, porque quem oferece poder, glória e todos os domínios do mundo
se prostrado me adorarem, é outro, né? É outro. Jesus, ele não veio para isso. Jesus não veio para nos dar prosperidade financeira. Jesus não veio para nos dar status, glória, poder. Isso é pregação de igreja que não tem base bíblica. Jesus veio para nos dar a salvação. E ele o fez servindo, morrendo na cruz no nosso lugar. Essa é a autoridade de Jesus. Então, se quisermos nos parecer com Jesus, temos que começar a servir, a uma vida de serviço. E como é que isso se aplica aos nossos relacionamentos? Como é que eu posso servir ou ter uma atitude de me parecer com Cristo no casamento? Alguém poderia me dar um exemplo? Como é que eu posso me parecer com Cristo servindo no casamento? Alguém arrisca? Sim. Ok. Ok. O que mais? Sim, dona Renilda. Sendo fiel. Observe, Cristo não veio para salvar a si próprio. Cristo veio para salvar um povo. Né? Cristo veio com a missão de servir ao plano de Deus e servir a nós. Como é que eu posso servir sendo pai ou mãe no meu relacionamento, né, de maternidade e paternidade? Será que é possível? Pai e mãe não são autoridades? Como é que agora eles vão servir? Ora, Cristo não era uma autoridade? Como é que foi que ele serviu? É possível então um pai e uma mãe terem uma atitude de serviço? O que os irmãos acham? É possível, não é? E como seria? Exato. O autor do livro, ele disse, e vocês vão se identificar com isso, ele disse que ele só entendeu os sacrifícios que o pai e a mãe dele fizeram por ele quando ele se tornou pai. Não é? E quem tem filho sabe disso, né? A gente não suspeita o que os nossos pais fizeram por nós, até que nós nos tornamos pai ou mãe. Aí a gente percebe os sacrifícios, o serviço, né? A vida de serviço que a gente tem pelos nossos filhos. Então, veja, agora, um não crente pode ter essa vida de serviço também com os objetivos e as motivações totalmente equivocados, né? Para a sua própria glória, para depois apontar para os filhos e dizer, olha a educação que eu dei para os meus filhos. O crente vai servir os filhos para glorificar a Deus, sempre apontando para Deus. Agora, nem todos aqui estão casados ou são pai ou são mães, né? Os solteiros, os adolescentes, como servir ainda sendo ainda solteiro, solteira na família? Alguém arrisca? Como servir sendo ainda solteiro, solteira, dentro do lar, na família? As tarefas de casa, cuidando do pai, cuidando da mãe. Há uma margem de muita coisa para nós imitarmos o mestre ainda antes de ser casado, pai ou mãe. Tá? Aham. Bem lembrado. Bem lembrado. Obediência perfeita. Sim, perfeito. Servir significa deixar de lado as nossas necessidades para ajudar ao outro. Foi o que Cristo fez. Jesus ensinou isso também com outra lição. Abra lá em João 13, de 1 a 17. João 13, de 1 a 17.
João 13, de 1 a 17. Você poderia ler para mim? Eu quase não estou enxergando aqui, vou pedir para o Davi ler para mim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Não acabou. Sim. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Obrigado, Davi. Então, algumas perguntas sobre o texto que acabamos de ler. Primeira, lavar os pés dos outros era tarefa própria de quem naquela época? Dos escravos, dos servos, né? Por que Pedro não quis ser lavado? Achou que Deus estava se humilhando. Que mais? Os irmãos percebem que Pedro não tinha a visão correta da missão de Jesus? Porque se Pedro tivesse a missão correta, ele falaria: não, ok, o Filho do Homem veio para servir. E isso, nós nos identificamos muito com isso, né? Porque a gente acha que o verdadeiro poder e a verdadeira felicidade do ponto de vista material são os altos cargos, as posições em que a pessoa só dá ordens, né? Há uns tempos atrás um jornalista no rádio diz que há tipos de cargos públicos que o indivíduo nunca mais abre uma porta na vida. Sempre tem alguém para abrir a porta. Ele só vai passando, né? Presidência da República é um desses cargos. A visão de mundo é que nós devemos ser servidos, né? Nem abrir porta, nem pegar um café. E isso acaba entrando na nossa cabeça. É o que Pedro estava pensando aqui também, né? Ele não percebeu que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E com qual autoridade Jesus deu este ensino, lavou os pés dos discípulos? Ora, a autoridade justamente da sua missão, de que ele veio para servir. Agora, o que aquele ato nos ensina para hoje? Veja, Jesus não estava nos ensinando ali de que uma vez por semana a gente tem que pegar um balde, uma toalha, amarrar a toalha, né, no corpo e chamar umas pessoas para lavar os pés das pessoas. Algumas igrejas interpretaram isso literalmente, né? Há igrejas que têm cerimônia de lava-pés. Mas não era isso que Jesus estava ensinando, ok? Se fosse isso, Paulo teria repetido a ordem quanto ao rito nas suas cartas, tá? Não foi. Ele fez aquele ato visando uma lição. Que lição Jesus quis nos passar? Da humildade. Tá? De que o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra,
ele lavou os sujos pés daqueles homens, daqueles discípulos. Será que há alguma aplicação desse ensino de Jesus nos nossos relacionamentos, pensando no que a gente viu hoje pela manhã e avançando agora um pouco nesses textos? O que significaria lavar os pés no casamento? Como lavar os pés no casamento? O que vocês acham? Uhum. Uhum. O que mais? Uhum. 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 Ok. Mais alguém? Uhum. Uhum. Tati? Uhum. 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 É. E os dois papéis têm a ver com submissão, né? Porque o marido, quando ele exerce autoridade, ele está servindo. Servindo a quem? A Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Tá? Está tendo o papel ali de cabeça. E como lavar os pés sendo pai ou mãe? O que os irmãos acham? Sim. Em casa, eu costumo dividir as tarefas com a Tati. Uhum. As crianças, eu levo para a escola, eu busco, lavo a louça. Uhum. Eu vim de uma cultura muito machista. Meu pai é maranhense, então meu pai, se lavar a louça para ele é algo. Uhum. E eu coloco os interesses dela na minha frente. Uhum. Isso vai Uhum. fazer com que eu seja mulher. Uhum. 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 Ok. Permite, por exemplo, quando você limpa o chão da igreja. Quando você lava a igreja, é como se você estivesse lavando os pés dos amados irmãos, porque é por onde eles passam. Uhum. Uhum. Então, assim, Sim. de humildade nós podemos aderir. Todo serviço aponta para Cristo. E como lavar os pés sendo ainda solteiro, solteira, aqueles que não casaram e não têm filhos? Que situações vocês me sugerem? Uhum, uhum, sim. Ok, vamos avançar. Não são as circunstâncias que determinam se você deve servir ou não. Veja, o ponto aqui é o seguinte: geralmente, quando a gente está em situações de apuros, de problemas, de grandes conflitos, a última coisa que se pensa é em servir ao próximo. Geralmente se pensa assim: não, eu estou numa situação muito, muito difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso ser amparado aqui. Agora, note que Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele estava já próximo da sua morte. Se usasse a nossa lógica, que é egoística, e a lógica de Deus é altruísta, ele poderia dizer assim: olha, pessoal, eu preciso ser confortado por vocês, porque eu estou prestes a ser crucificado. Ele não ia levar um tiro, que seria uma morte rápida, né? A crucificação era uma morte mais para torturar do que para matar. 6 horas ele ficou ali, sangrando. Então, não são as circunstâncias que determinam se você deve servir ou não. Jesus estava próximo de um momento dificílimo em que experimentaria o castigo de Deus sobre ele, e mesmo assim ele serve. Mesmo assim ele serve. Não é o merecimento da pessoa que determina se você vai servi-la ou não. Este é outro ponto, né? Nós somos seletivos na escolha daqueles que nós vamos servir. Esse meu vizinho que varre o lixo aqui para frente da minha calçada, esse não merece nem meu bom dia. Agora veja, Jesus serviu a Pedro, que o negaria, e pior, serviu a Judas, ou melhor,
Serviu a Judas, pior é o Judas. Aquele que o trairia. E Jesus já sabia que seria traído por Judas. E Jesus lavou os pés de Judas. Então, não existe um exemplo de humildade maior do que esse. Jesus, sabendo que Judas o trairia, ele lavou os pés de Judas. Nenhum dos outros 10 discípulos era merecedor também, todos eram pecadores. Então observe que não é o merecimento da pessoa que determina se nós vamos servir, ajudar, amar a pessoa. Não é, porque se nós usarmos essa lógica, ninguém vai merecer. E Cristo nos dá um exemplo de servir, amar, ajudar e merecedores, como é o caso aqui. E não é a sua posição que determina se você deve servir ou não. Eu já tenho tantos anos de vida, eu não estou mais na posição de fazer esse tipo de serviço. Ou eu já tenho tais e tais graus acadêmicos, ou eu tenho uma condição financeira muito boa, eu não vou mais servir a ninguém dessa forma. Veja, Jesus, mesmo sendo Deus, o Rei dos Reis, ele estava lá lavando os pés dos discípulos, servindo. Tá? Isso, de fato, é uma lição preciosa. Aqui um trecho do próprio livro, que eu fiz questão de não parafrasear, de pegar exatamente como está lá no livro. O Paul Tripp diz assim: talvez você seja um daqueles que acredita se dar bem com qualquer um. Se esse for o caso, ou você ainda não viveu muito tempo, ou foi capaz de se esconder da maior parte dos seres humanos. Mas algum dia alguém entrará na sua vida e o colocará em uma situação que você nunca antes enfrentou. Ou talvez você seja alguém que se aventurou pela vida de outras pessoas e se machucou muito. Você jurou nunca mais se expor a um relacionamento vulnerável. Tornou-se frio, cuidadoso e protetor. Jesus o chama a se expor à vida de outros e a tornar-se vulnerável. Ele não diz que será fácil, mas o que ele diz é que essa é a única circunstância em que você pode encontrar a vida. Você encontra a vida morrendo para si mesmo e cuidando dos outros de formas arriscadas. Em outras palavras, se você nunca foi traído por alguém, se você nunca foi atacado por alguém, ou você viveu pouco, ou você anda escondido, ou você ainda será. Ou vamos dividir em dois grupos, aqueles que ainda não passaram por isso e aqueles que passarão. Tá? Porque é próprio dos relacionamentos nesta vida nós sermos traídos, sermos humilhados, recebermos facadas de onde menos esperamos. Tá? Isso é muito comum. É muito comum. E aí, qual é a nossa atitude na maioria das vezes? Pastor, comigo erra uma vez, não tem segunda vez. Não é esse o ditado? O que Jesus nos chama a ser? Perdoadores, vulneráveis. Jesus não sabia que seria traído por Judas. Ele não poderia expulsar Judas antes da traição, mas Jesus está lá lavando os pés de Judas. E isso não é ingenuidade, porque para nós pode parecer um tipo de ingenuidade. A gente está falando do onisciente Jesus Cristo, tá? Daquele que conhecia até os corações. Então é para isso que Deus nos chama, para nós nos entregarmos às pessoas, até para aqueles que nos traem, aqueles que querem nos derrubar. Porque nós somos guardados por Deus, meus irmãos. E quando a gente tem medo de se entregar desta forma, a gente está duvidando de Deus. Esse é o ponto. Ora, se Deus nos guarda, que risco nós corremos? Se Deus está nos guardando? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Quem faz com que você queira desistir? Quem abusou da sua cota de compaixão? Pense aí no nome da sua vida. Alguém que é difícil de relacionamento. Alguém que você não suporta. Alguém que já te traiu. Alguém que já te
esfaqueou pelas costas? Quem faz com que você queira desistir? Quem já abusou da sua cota de compaixão? Pense aí se você tem uma pessoa assim na sua vida. Jesus quer que você sirva a essas pessoas. Este tipo de amor é evidência irrefutável de que realmente acreditamos naquilo que dizemos. Se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que diferença isso tem? No que nós somos diferentes do nosso vizinho não crente, se nós amamos apenas aqueles que nos amam? O diferencial de ser cristão é amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Essa é a diferença. Foi o que Cristo estabeleceu como diferença. Quando servimos aqueles que não merecem, somos transformados e Deus usa isso de modo poderoso na vida dos outros. Nós saímos do modo comum e nós nos parecemos com Cristo quando nós servimos e amamos aqueles que não merecem. Então pense em uma ou duas das pessoas que mais tiveram um impacto positivo e significante na sua vida. Pense agora por um momento, pessoas que tiveram um impacto muito positivo na tua vida. Será que humildade e serviço não foram, em grande parte, responsáveis por essa influência? Essas duas qualidades nos pegam de surpresa e nos fazem querer tratar as outras pessoas da mesma forma. Elas têm uma influência poderosa. Pessoas que marcam a vida dos outros são pessoas assim, que são perdoadoras, pessoas que são humildes. O autor, num dos pontos do livro, ele conta uma história real de uma família que, num contexto de guerra, um indivíduo entrou lá, um militar, né, e matou a família, matou o pai, matou os irmãos. As filhas ele deu para os soldados e ele ficou com uma das filhas, né, para todo tipo de abuso que você imaginar. E uma dessas meninas, a maioria morreu, e uma dessas meninas sobreviveu, tornou-se uma enfermeira, e passados muitos anos, esse indivíduo apareceu no hospital muito doente, mas muito doente mesmo. E deitado numa cama para ser cuidado por quem? Por aquela enfermeira. Esse homem havia acabado com toda a família dela. E agora ela, na posição de enfermeira, seria muito fácil ela se vingar. Muito fácil ela fazer alguma coisa para que ele morresse. Mas ela cuidou dele de uma forma que ele foi curado. A vida dele teve salvação física porque ela cuidou bem. E quando ele estava para sair do hospital e tinha recobrado a lucidez, alguém disse para ele: você só sobreviveu por causa do cuidado desta enfermeira. E aí ele disse para ela: nós já tínhamos nos encontrado antes, não? E ela: sim. E por que você fez isso? Porque eu sigo aquele que me manda amar os inimigos. É esse a quem eu sirvo. Então esse é um exemplo claríssimo, né, de alguém que poderia pagar com a mesma moeda, poderia se vingar, mas seguiu a Cristo. Usou justamente o exemplo de Cristo, de amar os inimigos. Então, esse tipo de influência é algo poderoso nos nossos dias. Eu não sei se vocês já viram reportagens de mães que tiveram o filho assassinado, perdoando o assassino. Isso é poderoso, meus irmãos, é poderoso. Há um exemplo pouco conhecido que tem a ver com a literatura brasileira. Vocês conhecem Ariano Suassuna, aquele pernambucano que a obra mais famosa dele é O Alto da Compadecida, né? Ariano Suassuna teve uma avó que ficou muito doente lá no Nordeste e recomendaram que ela se tratasse com um médico chamado George Butler,
que era um missionário norte-americano. Ele era um missionário médico e estava no Brasil para evangelizar, e ele atendia as pessoas de graça das 8 da manhã às 10 da noite. Né? O apelido dele era um médico amado, um médico presbiteriano. Okay? E ele tratou da avó de Ariano Suassuna, e ela ficou curada, ele a evangelizou e ela se converteu. Na sequência, ela evangelizou a filha, a mãe do Ariano Suassuna, e ela se converteu, virou presbiteriana. Na época, o pai do Ariano Suassuna era governador do estado, e ele foi assassinado por questões políticas. E a mãe de Ariano tornou-se uma viúva jovem, com 4 ou 5 filhos, e não casou mais, e decidiu cuidar dos filhos. E quando os filhos cresceram, ela, que agora era uma convertida, ela chamou os filhos e disse: eu sei quem matou o pai de vocês, eles sabiam também, e vocês vão me prometer aqui que vocês nunca vão se vingar, porque eu perdoei o assassino do pai de vocês. Veja, ela sabia quem era, e como cristã, ela perdoou. E isso produziu um impacto enorme na vida do Ariano Suassuna. O interessante é o seguinte: ele fez muitas obras, né? E eu certa vez vi uma entrevista de uma jornalista dizendo para ele: Ariano, nas tuas obras sempre há a figura de uma mulher misericordiosa. Por exemplo, no filme O Alto da Compadecida, se você já assistiu, você sabe que no final aparece Maria e salva todo mundo do inferno. Né? Representa bem o catolicismo brasileiro. Mas, voltando à jornalista, Ariano, nas tuas obras, a figura de uma mulher misericordiosa, ela é constante. Não estaria o Senhor pensando na sua mãe? Quando aparece sempre uma mulher misericordiosa nas tuas obras, ele falou: exatamente, eu estou pensando sempre na minha mãe. Aí a minha conclusão: a Maria do Alto da Compadecida era presbiteriana. Ele estava pensando na mãe presbiteriana. Então veja que esse tipo de comportamento, de perdoar inimigos, de não se vingar, de ter a chance de se vingar, mas não se vingar, de lavar os pés dos inimigos, que foi o que Cristo fez, isso é poderoso, meus irmãos. Isso é um testemunho evidente de pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo, que não estão andando de acordo com o mundo, o curso deste mundo, mas que são diferentes, que foram de fato transformadas. Mais um trecho do livro. Quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os seus pés, Pedro não aguenta ver Jesus nesta posição desprezível de submissão. Ele não quer permitir que Jesus prossiga. Jesus explica o que está fazendo e o que isso significa. No versículo 7, Jesus diz: o que eu faço, você não entende agora, mas entenderá mais tarde. E quando Pedro protesta, ele diz: se eu não lavar você, não poderá fazer parte de mim. O que essas palavras críticas significam? O que Jesus diz é que aquilo que ele está fazendo simboliza algo muito maior. Seu humilde serviço de lavar os pés dos discípulos aponta para aquilo que, dentro de poucos dias, ele fará por eles na cruz. Mas em vez de água, será o seu sangue que será derramado, quando ele der a sua vida por eles. O sacrifício do seu sangue será o agente purificador que lavará os seus pecados e os transformará em templos vivos nos quais reside o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo para Pedro é que, se ele não se humilhar e não aceitar aquilo que Jesus está prestes a fazer por ele na cruz, Pedro não terá parte nele. Jesus sabe que, se esses homens orgulhosos não se humilharem para receber graça, eles nunca serão capazes de compartilhar a graça da mesma forma que Jesus se dispôs a servi-los. Então, o lavar de pés apontava, na verdade, para a cruz. Jesus estava preparando os seus sucessores, porque Jesus ascenderia aos céus, para que eles percebessem o que era graça e o que era serviço em amor ao próximo. Pecadores orgulhosos, que não aceitam a graça como dádiva de Deus, provavelmente não serão capazes
de oferecê-la a outros. Você não pode servir a outros pecadores se não aceitar o serviço que Jesus fez por você. Sem isso, é impossível estar à altura da tarefa. Por isso que Jesus repreendeu a Pedro, quando ele disse, a mim o Senhor não vai lavar. E agora uma pergunta. Quando foi a última vez que você prestou bons serviços a alguém, ajudou alguém, mesmo sabendo que ninguém estava ali para ver o que estava fazendo? Na lógica do mundo, eu ajudo apenas as pessoas que podem me retribuir de alguma forma. Seja com dinheiro, seja com talvez uma indicação de um emprego no futuro. Dentro do amor mesquinho deste século, o amor é sempre interesseiro, né? A gente sempre ajuda alguém que tenha algo, seja dinheiro ou seja influência, para nos retribuir. Pense um pouco, quando foi a última vez que você ajudou alguém que não teria condições de te retribuir de nenhuma forma? Que foi para você um ato totalmente abnegado, sem esperar resposta, sem esperar uma compensação, uma recompensa. Quando foi a última vez? Isso na vida do cristão, meus irmãos, tem que ser frequente, porque nós temos o exemplo de Cristo. No filme Carruagens de Fogo, o protagonista Eric Liddell, que o filme é baseado numa história real, né? Ele disse o seguinte: o Eric Liddell era um corredor profissional, um atleta que disputou a Olimpíada, inclusive. É aquele que, quando uma prova caiu no domingo, ele disse, no domingo eu não corro, porque eu guardo o dia do Senhor. E aí ele foi disputar uma outra prova, que ele não era o favorito, na de domingo ele era o favorito. E ele traria uma medalha de ouro para o seu país. Ele falou, eu não corro de domingo. Aí ele foi disputar uma outra prova, que ele não era favorito, uma prova mais extensa. Ele não só venceu a prova, como ele estabeleceu o recorde mundial. Tá? Aquela musiquinha vem desse filme. Tá? Sempre que tem corrida, Ayrton Senna, tal, colocam essa música. Mas voltando, então o Eric Liddell disse o seguinte: quando corro, sinto o prazer de Deus. E agora, parafraseando o autor, nós quando servimos a outra pessoa, experimentamos o prazer de Deus. Porque há essa identidade, Cristo veio para servir. Então, quando nós servimos abnegadamente, nós estamos, na verdade, glorificando o nome de Deus e nos parecendo com Cristo. Será que Tiago e João aprenderam a lição? Lembra do pedido deles? Eles queriam poder, eles queriam sentar à direita e à esquerda e serem os manda-chuvas. Será que eles aprenderam a lição? Eles escreveram textos anos depois. Veja Tiago 2, 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. Será que eles aprenderam? Veja o que Tiago escreveu. Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então Tiago não escreveu uma carta com dicas para você subir na vida, né? 5 dicas para você ocupar a direita ou a esquerda do teu Senhor. Como ser próspero, percebe o tom de Tiago aqui como está diferente? Ele está dizendo, irmãos, a nossa fé, ela tem que frutificar. Então se eu digo que eu sigo a Cristo e alguém passando necessidade do meu lado, precisando de roupa, precisando de comida, eu não faço nada, essa fé é morta. A fé é viva
com as obras. Então veja como Tiago aprendeu a lição, veja que Tiago diferente nós temos aqui. E João, será que João aprendeu? Vá lá para 1 João 3, 16 a 18. 1 João 3, 16 a 18. 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Perceberam aqui que João não escreve uma epístola dando ensinos de como subir na vida, mas de como amar o irmão, amar de fato e de verdade, e o irmão tendo necessidades, você se desdobrar para acudir a este irmão? Será que há esperança para homens como Tiago e João? Com certeza, porque eles aprenderam. E se há esperança para eles, há esperança para você e para mim. Então é possível mudar, é possível nós deixarmos uma vida de olhar apenas para o umbigo e passarmos a ter uma vida de ajudar as pessoas. E meus irmãos, quando alguém compreende isso, percebe que Deus usa pessoas que ajudam os outros como canais de bênçãos. Talvez você pense assim, pastor, é muito difícil ajudar as pessoas, o meu salário é muito limitado, não vou conseguir. Na verdade, é o contrário. Eu conheço pessoas que ajudam tanto os outros financeiramente, que o que acontece? Deus não para de mandar recursos para essa pessoa. Porque Deus sabe que os recursos não param nela, ela recebe e passa para frente. Então a pessoa acaba virando um canal de bênção, um instrumento de bênçãos. Pelo contrário, quanto mais você segura o teu salário, o teu precioso salário, e não reparte com ninguém, mais vai faltar. Mais vai faltar. Agora, quando você é generoso e ajuda o próximo, mesmo não tendo, você ajuda, Deus manda mais. Deus manda mais. Isso é um exercício de fé, meus irmãos. Mas faça, para você ver se não é assim. É exatamente assim. Então essas são as boas novas do Evangelho. Jesus veio para que os pecadores pudessem iniciar um processo de transformação total que terminará em nós espelhando o próprio caráter de Jesus. Nós queremos espelhar, refletir o comportamento de Jesus, sirvamos ao próximo, sirvamos as pessoas, ajudemos, amemos, lavemos os pés, porque nós nos pareceremos com Cristo. Concluindo, você é mais conhecido por saber a Bíblia, saber teologia, ou por servir as pessoas em silêncio? Por que em silêncio? Porque tem gente que gosta de servir tocando trombeta, né? Então com uma mão está dando, vamos atualizar o tocar trombeta? Gostam de servir com o celular, tirando selfie, né? Então com uma mão está ajudando e com a outra já está tirando a selfie, mostrando, né? Ó, eu ajudando aqui. Como os políticos fazem, né? Veja, quando nós servimos em silêncio, sem ninguém saber, apenas com Deus olhando, nós geramos, irmãos, o sorriso de Deus. É como quando Deus olhou dos céus e disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando nós fazemos atos assim, abnegados, altruístas, ajudamos quem nunca vai poder nos recompensar. E ajudamos não para ter publicidade, ajudamos no silêncio, no anonimato, para que ninguém saiba. Aí nós entendemos o que é o amor que Deus quer que nós pratiquemos. Se você é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um vizinho ou um irmão, como seria se você durante esta semana fosse um servo? O que seria diferente na sua vida se nessa semana, a partir de amanhã, né, que começa uma nova semana, você se esquecesse um pouco dessas funções
e assumisse a postura de um servo. Agora eu vou ser um servo, eu vou ser uma serva. O que mudaria na tua vida? Pense um pouco sobre isso. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos, Pai, pelo caminho excelente que o Senhor nos indica e nos orienta e pede de nós. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina que a nossa vida é para glorificar o teu nome. E o Senhor nos ensina, Pai, que nós te glorificamos quando nós somos humildes, quando nós servimos aos outros, independente de quem nós somos, independente de quem eles são ou das circunstâncias em que estamos vivendo. Te louvamos porque, para deixar este ensino de modo tão claro, o Senhor enviou Cristo Jesus para que nos servisse, para que morresse na cruz em nosso lugar, fazendo um ato que nenhum de nós poderia, Pai, imitar, morrer para salvar pessoas. Te louvamos porque a tarefa que está sobre nós é menor. Nós podemos, de fato, ajudar muitas pessoas ao nosso redor, ó Pai, refletindo um pouco da vida, do comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornando parecidos com Ele. Pedimos esta graça, Pai, que nos nossos relacionamentos, como marido, como esposa, pai, mãe, filho, nós de fato aprendamos a ter um amor abnegado, a considerar o próximo superior a nós mesmos e a servir como Cristo serviu. Ajuda-nos, Pai, a entendermos isso e a colocarmos em prática. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.